Olá, alunos! Espero que todos estejam bem, dentro das nossas possibilidades. Bom, para essa aula, a professora trouxe um convidado especial. Esse aqui é o Teodoro, e por mais que sonolento, ele estará presente no decorrer da nossa aula. Então, vamos lá? Bom, nessa aula número 6, iremos trabalhar artigo de opinião. Alguns alunos talvez já tenham tido contato com o artigo de opinião, seja através de leitura ou da produção dele. Principalmente os alunos de 8º ano, eu sei que já tiveram contato porque trabalhamos esse assunto. Mas para os alunos do 8º ano e para todos os outros alunos, esse vídeo serve como uma explicação bem simples, objetiva, para que entendam melhor qual é a estrutura e a finalidade de um artigo de opinião. Então, professora, afinal, o que é um artigo de opinião? É um texto que tem como finalidade convencer o leitor. O leitor é quem lê o texto, certo? Então, o objetivo do artigo de opinião é convencer o leitor a respeito do meu posicionamento em relação a um tema. Como assim em relação a um tema, professora? Vamos pegar um exemplo de tema como o bullying. A professora passa o tema bullying para vocês e vocês terão a opinião, né, de cada um de vocês em relação a esse tema. A professora, eu sou a favor, eu sou contra, eu acho que existe, eu acho que não existe, eu até não concordo, mas não sei o que fazer para que esse problema seja solucionado, se é que é um problema para você, enfim, certo? Normalmente, iremos trabalhar temas polêmicos no artigo de opinião, então sempre serão temas que requerem bons argumentos, um bom posicionamento em relação àquele tema e sempre respeitando as leis, a ética, a moral, nunca prejudicando outra pessoa, certo? Então, fiquem bem atentos a isso. Então, eu vou colocar no meu artigo de opinião tudo que eu tenho como argumento válido para que o meu leitor esteja convencido do meu posicionamento. O objetivo é convencer aquela pessoa, persuadir aquela pessoa em relação ao meu posicionamento sobre aquele tema, certo? Professora, mas como é a estrutura de um artigo de opinião? Se o objetivo dele é convencer, falar sobre um assunto, enfim. A estrutura dele é de um texto dissertativo argumentativo. Professora, o que é um texto dissertativo argumentativo? Vamos desmiuçar esse termo. Dissertar é falar sobre um tema, apresentar um tema ao leitor, certo? De forma objetiva, sem finalidades de convencimento. Então, em um texto dissertativo, só dissertativo, eu vou apresentar um tema e não vou colocar o meu posicionamento em relação a esse tema, apenas expor as informações. Em um texto, dissertativo argumentativo, eu vou ter a minha opinião, né, que é pessoal, é a minha opinião, e eu vou colocá-la nesse tema, então, nesse texto, Então, ele deixa de ser algo objetivo, com o objetivo de apenas explanar sobre um tema e começa a ter, então, um posicionamento de convencimento, porque eu sempre estarei trabalhando todo o meu tema em função de um eixo que é a minha posição de opinião em relação a um tema. Para ficar um pouco mais claro, em um texto dissertativo, eu vou dizer, usando o exemplo bullying, eu vou dizer o que é bullying, vou colocar ali para que o leitor entenda o que é bullying, simplesmente isso. Não dizendo que bullying é algo que existe ou não existe, que é bom ou é ruim, certo? Eu apenas vou colocar o que é bullying. Em um texto dissertativo argumentativo, eu vou utilizar argumentos para convencer o leitor a respeito da minha opinião. Se eu sou contra, eu vou utilizar argumentos e o meu texto todo vai girar em torno do fator de que eu sou contra. Desde a introdução até a conclusão, eu vou demonstrar que eu sou contra o bullying, né, o assunto do tema, e sempre pensando em convencer o leitor de que ele deve ser contra também, porque esse é o objetivo, convencer o leitor a respeito do seu posicionamento. Então, essa é a diferença de dissertativo, uma redação dissertativa, para uma redação dissertativa argumentativa. Uma será com o objetivo de apenas explicar determinado assunto e a outra
explicar puxando para o seu lado, certo? Levando o leitor a ser convencido pelo seu posicionamento. Então, essa é a diferença entre os dois tipos de redação. Bom, agora que você já entende a diferença entre texto dissertativo argumentativo, que é o texto que nós utilizamos no artigo de opinião, e que o Teodoro já mudou o lado, que estava dormindo, vamos entender qual é a estrutura propriamente dita, como acontece a distribuição destes parágrafos que a professora citou durante o vídeo, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, nós vamos utilizar um parágrafo para contextualização. O que é a contextualização? É apresentar as principais ideias, colocar o leitor a par do tema que você estará abordando, fazer toda uma contextualização com o tema. Você pode até dar alguns sinais do seu posicionamento em relação àquele tema na introdução, mas o principal objetivo dela é fazer a contextualização mesmo e fazer com que o leitor entenda sobre o que você irá trabalhar no seu texto. No desenvolvimento, você vai colocar todas as cartas disponíveis para convencimento do seu posicionamento em relação ao tema. Então, ali você vai utilizar bons argumentos, como eu já citei, todos respeitosos, respeitando o limite, certo? Que existe entre você, o outro, sempre pensando primeiro no que aquilo pode gerar, para depois pensar em colocar no seu tema, no seu texto, tá? Nunca coloque nada desrespeitoso no seu texto. Então, ali no desenvolvimento, eu vou colocar os argumentos, vou realmente explicar o que é o tema, como eu cheguei naquele posicionamento, aquela finalidade, enfim. Ali você vai colocar tudo que você puder, que tiver ao seu alcance, que seja viável, que seja válido, certo? Para que seu texto fique realmente bom. E depois nós temos a conclusão. Só um detalhe, ali no desenvolvimento, utilize 2 parágrafos, é o suficiente, ok? Lá na conclusão, desculpa, um parágrafo para finalização. Você vai fazer um fechamento de tudo que você falou e algo que é muito interessante é uma solução, porque você vai normalmente apresentar um problema no artigo de opinião. São assuntos polêmicos e problemáticos, então você vai dar uma solução válida, uma solução que possa realmente acontecer e que vá surtir efeito, esteja ao alcance da humanidade executar para que aquele problema acabe. Então, pense numa solução interessante, que realmente seja válida e coloque lá na sua conclusão. Então, introdução é a contextualização, desenvolvimento com 2 parágrafos, você vai realmente colocar o que é o tema e o seu posicionamento, vai utilizar seus argumentos, e lá na conclusão você vai fazer o fechamento e vai dar a sua ideia, né, vai dar a sua sugestão de solução para a problemática que você percorreu lá no seu tema, certo? Lá durante o seu texto.